Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com Cristo. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes e todos aqueles que hoje celebramos Santa Catarina de Alexandria. Há várias Catarinas santas e mártires. Esta é uma jovem de apenas 17 anos, mas fiel ao projeto de Deus e à vontade de Deus, fidelidade aos ideais de Cristo. Portanto, olhamos para esta jovem na sua capacidade de amar Deus e, sobretudo, saber fazer as opções certas. Os jovens, a juventude, é a época de se aprender a fazer as opções certas da vida. E, portanto, nós temos que seguir os exemplos dos nossos santos, dos nossos mártires, para nos guiarmos a nossa vida. E vamos celebrar nesta Eucaristia, lembrar Fernando Bulhões da Silva e Joaquim Fernando Silva, almas do purgatório. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, certos homens acorreram alvoroçados e encontraram Daniel a orar e a invocar o seu Deus. Foram então à presença do rei e falaram-lhe assim a propósito da interdição real. Não assinaste, ó rei, o interdito, segundo o qual todo aquele que, no prazo de 30 dias, fizesse oração a qualquer Deus ou homem, excepto a ti, seria lançado na cova dos leões? O rei tomou a palavra e respondeu: isso está decidido, segundo a lei dos Medes e dos Persas, que é irrevogável. Então eles, tomando a palavra, disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te respeitou, ó rei, nem ao interdito que assinaste. Ele faz 3 vezes por dia a sua oração. Ao ouvir estas palavras, o rei ficou muito precaroso. Decidiu em seu coração salvar Daniel, e até ao pôr do sol esforçou-se por livrá-lo. Mas aqueles homens reuniram-se num túmulo junto do rei e disseram-lhe: bem sabes, ó rei, que, segundo a lei dos Medes e dos Persas, nenhum interdito ou decreto promulgado pelo rei pode ser revogado.
Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei dirigiu-se a Daniel e disse-lhe: O teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, te salvará. Trouxeram uma pedra e colocaram à entrada da cova. O rei selou-a com o seu anel e com o anel dos seus dignitários, para que não se revogasse a sentença dada contra Daniel. A seguir, voltou para o seu palácio e passou a noite em jejum, mas admitiu as mulheres à sua presença e não pôde conciliar o sono. Então o rei levantou-se de madrugada, ao romper do dia, e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou por Daniel com voz angustiada, falando-lhe desta maneira: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, pode livrar-te dos leões. Daniel respondeu ao rei: Viva o rei para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me fizeram mal, porque diante dele fui considerado inocente. E diante de ti, ó rei, também não fiz nenhum mal. Então o rei ficou muito contente e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o retiraram da cova, não lhe encontraram qualquer beliscadura, porque ele tinha confiado ao seu Deus. O rei ordenou que trouxessem os homens que tinham denunciado Daniel e que os lançassem na cova dos leões, com seus filhos e mulheres. Ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes trituraram todos os ossos. Então o rei daria e enviou esta carta a todos os povos, nações e línguas que habitavam sobre a terra: paz e prosperidade. Então este é o decreto que promulgo em toda a extensão do meu reino. Deve ser respeitado e temido o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele salva e liberta, faz sinais e prodígios nos céus e na terra. Foi Daniel da garra dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade saiam para fora. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque serão dias de castigo, nos quais deverá cumprir-se tudo o que está escrito. Ai daquelas que estiverem para ser mães e desde que andarem a amamentar nesses dias, porque haverá grande angústia na terra e indignação contra este povo. Cairão ao fio da espada, irão cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada pelos pagãos, até que os pagãos chegue a sua hora. Haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústias entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, como disse no início, celebramos hoje uma santa chamada Catarina, e de Alexandria. Alexandria, como sabemos, é no norte da África, hoje pertence ao Egito, mas naquela altura pertencia ao Império Romano. E nós, quando celebramos os santos, quando falamos da sua vida, o objetivo é tentar perceber como é que, naquela situação em que eles viveram, foram fiéis a Deus, ao projeto de Deus, e como é que nós, na situação em que vivemos hoje, podemos escolher uma lição e sermos fiéis também ao projeto de Deus. Há várias, agora não sei bem quantas Catarinas aqui há, santas e mártires, pelo menos mártires penso que são umas 3, portanto é um nome bastante comum. E esta é a Catarina de Alexandria, que nasceu no ano 287, numa época de grandes perseguições no Império Romano. Nós sabemos que o Império Romano vinha desde Jerusalém até Portugal. E em Portugal, onde hoje é Portugal, encontraram um povo um bocadinho rebelde, chamados lusitanos, por isso é que nós somos considerados lusos. E os romanos escreveram para Roma uma carta para o imperador a dizer: encontramos aqui um povo que não se governa nem se deixa governar. Foi o que escreveram para Roma quando chegaram a Portugal, aonde hoje é Portugal. Porque os lusitanos viviam sobretudo nas serras, na zona das serras, da Serra Estrela, daquele conjunto, e portanto os romanos vinham lá da planície. Não era fácil entrar naquele território. Mas esse povo lusitano foi aceitando a cultura romana, e nós hoje, muito daquilo que nós somos, devemos também aos romanos, e estamos muito agradecidos ao facto de toda a cultura que nos deram. A nossa língua, a maioria das palavras são latinas, são de origem latina, mas temos algumas que não são, como hoje
muitas palavras que usamos são de várias culturas, de vários povos. Catarina é uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada na Igreja Ortodoxa e na Igreja Católica. Diz a lenda, porque nisto não há grandes certezas, o pai de Catarina era o rei de Alexandria, do norte da África. Nós sabemos que aquela zona do norte da África era uma zona rica por causa da bacia do Nilo. O Nilo trazia prosperidade e riqueza, ainda hoje. Uma das questões ali naquela zona é uma barragem que a Etiópia quer construir e cortar a água do Nilo. Isto é um problema do nosso tempo hoje. Aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e mais sábia das jovens de todo o Império. A sabedoria levou a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Era procurada pelos estudantes pela sua sabedoria. Anunciou que desejava casar-se, contando que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Esta segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. A Virgem Maria apareceu-lhe e recomendou-lhe que ela fosse a um ermitão chamado Ananias, que tinha revelações. Maria, de facto, na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pela mão, perguntou a Catarina: gostas dele? Perguntou Maria: oh sim. E tu, Jesus, gostas dela? Não gosto, é muito feia. Catarina foi logo ter com Ananias, o tal ermitão. Nos primeiros séculos, muitos homens e mulheres afastavam-se do mundo, iam para o deserto, viviam como ermitas, mas eram gente de muita cultura e eram procurados por príncipes, por reis, pela sua sabedoria. Este Ananias é muito conhecido. Não gosto, é muito feia, disse Jesus ao colo de Maria. Catarina foi logo ter com Ananias. Ele acha que eu sou feia, porque ela estava toda ocupada com o casamento, queria-se era casar. E queria um noivo tão sábio e tão inteligente como ela, como tinha sido formada como filha do rei, portanto tinha uma sabedoria especial e ninguém conseguia, nenhum jovem conseguia chegar à sua perfeição. E Ananias disse-lhe: não é o teu corpo que é feio, é a tua alma, que és orgulhosa, que desagrada a Jesus. Respondeu o ermita. Este instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a e tornou-a humilde. A sabedoria não é andar muitos anos na universidade. Hoje há uma coisa que me havia feliz. Por exemplo, nós quando chegámos aqui ao Canadá, procurámos estar juntos e por isso é que construímos estas igrejas. Hoje, nas nossas universidades, por exemplo, vem de Portugal, e isto é um pouco de todas as culturas, não te mistures com os portugueses. Tu és de outro nível. Tu deves conviver com os alemães, com os franceses, com os canadianos, com os norte-americanos. Tu não és. E o que é isto? Qual é o objetivo disto? Porque nós nunca fomos assim. E porquê é que hoje os nossos jovens nas universidades, os nossos jovens que têm alguma sabedoria, estão a ser formados assim? O princípio é o mesmo: dividir para reinar. Quanto mais divididos estivermos, mais os poderes maus reinam. E, por exemplo, aqui os nossos jovens também não querem nada com os mais velhos. E por isso é que se riem. É por isso que se riem. As igrejas estão cheias de velhos. Os jovens são outra coisa. São muito espertos. Até o dia em que os jovens descubram o que está por trás. E nós temos que rezar para que eles descubram. Isto é uma história na nossa vida. Nós, quando chegámos com um povo simples, humilde, trabalhador,
que honrávamos o trabalho, estávamos unidos. E na unidade tínhamos peso, tínhamos valor. Hoje não. Nem os daqui, nem os que vêm de Portugal querem estar connosco. Porquê? Porque o princípio é dividir. E até chegar ao dia em que se descobre. Portanto, aqui a Catarina estava convencida que era a melhor do mundo. Muito sábia, muito inteligente. Até o nosso primeiro-ministro outro dia disse: esta é a geração mais bem preparada de toda a história de Portugal. Mentira! Nem sabem. À primeira dificuldade não são capazes de ultrapassar. Eu tenho ouvido notícias, por exemplo, de Portugal, a gente fala de Portugal porque é Portugal, de jovens com cursos universitários. Não há curso, não há emprego para todos. Vão para a casa dos pais. Não lutam. Não foram preparados para lutar. Não foram preparados para dialogar uns com os outros. Eles é que sabem. Eles é que são os perfeitos. E aí a nossa comunidade, as nossas comunidades não estão a perceber isto. A divisão é todo a dividir as famílias. Os filhos não ouvem os pais. Porque são uma geração instruída, culta, mas não sabem resistir à primeira dificuldade. Acreditam em tudo que lhe dizem. Isto é perigoso falar disto assim. Mas olha, os jovens vão em Portugal e não querem conviver connosco. E porquê? Porque estão instruídos para isto. Porque são perfeitos. Eles vieram para falar, para dialogar com a comunidade inglesa. Mas não é com eles. A universidade está cheia de gente de todos os lados. Todos os lados. E portanto é tudo falácia. É tudo perfeito para dividir as comunidades. E nós, graças a Deus, temos muita gente que é fiel, que acredita nestes valores. Nós sempre acreditamos na unidade. A primeira leitura falava do rei. Os reis cometeram muitos erros, mas uniam os povos, uniam as diferenças. Nós, por exemplo, em Portugal, temos que falar de Portugal, nós queríamos ser espanhóis. Não. Os espanhóis são superiores a nós ou são inferiores? Não, são diferentes. Nós queríamos ser franceses? Não. Os franceses são melhores ou são piores? Nós temos a nossa própria identidade. E os reis faziam essa unidade. E estes senhores que agora estão no mundo a governar, a única coisa é dizer aos jovens que são os melhores. Mas não sabe porque é que eles são os melhores. Se eles não são capazes à primeira dificuldade, à primeira ventania, eles desistem. É no trabalho, é nos casamentos, é em todos os sinais. E exemplo de Catarina, que pensava que era a melhor. Esta Catarina de Alexandria foi ter com o ermitão pensando que era a melhor. E quando Maria lhe apareceu com o menino e lhe mostrou, em sonho, ele mostrou o menino e disse: tu és muito feia. Não estava-se a referir à sua coisa, porque ela estava toda centralizada no físico. Como é que este se atreve a dizer que eu sou feia? Eu sou a mais perfeita do mundo. Mas Jesus estava-se a referir à sua alma. E hoje, a nossa maioria da nossa juventude nem sequer quer ouvir falar em alma. É a cultura. É o progresso. E há dias dizia-me um jovem: as universidades técnicas, dos cursos mais científicos, engenharias, medicina, arquitetura, não tem havido tanta política naqueles cursos. Mas agora os cursos sobretudo de humanidades, de línguas, de direito, de filosofia, sociologia, etc., entrou uma tal doutrina que é impossível sobreviver a isto.
E Catarina é a padroeira dos estudantes. É considerada padroeira dos estudantes, filósofos e professores. O culto à santa estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris escolheu a santa como padroeira. E no Brasil, por exemplo, é considerada a padroeira do estado de Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. E porquê? Porque ela, a determinada altura, soube descobrir que a beleza física não é tudo. A preparação humana, que alguns querem dizer que os nossos jovens estão muito bem preparados, tiveram mais oportunidades que muitos dos seus pais e avós, não é tudo. E por isso ela é a padroeira dos estudantes, é a padroeira dos estudiosos. E nós não nos podemos calar. Eu tenho um orgulho muito grande, sou talvez o último padre português por aí, porque não sei se haverá mais padres portugueses no Canadá, já somos só 2, que estudamos em Portugal. Sou eu aqui, eu sou o padre Fernando e eu que vivo. Eu estou muito orgulhoso de pertencer a este povo que acreditava na unidade. E nós hoje olhamos para Portugal, olhamos para os nossos países, não acreditam. E incentivam os jovens a afastarem-se da família, a afastarem-se das comunidades, a afastarem-se do seu povo e andar a olhar para coisas que não sabe sequer se existem. Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos estudantes, dos filósofos, dos que estudam, nos façam pensar e refletir. Eu não me identifico com a grande maioria dos pensamentos de hoje. E há dias deram-me uma medalha, não sei se vós todos sabeis, e eu olhei para aquela medalha e pronto, foi também ao povo que deram a medalha, mas não é com medalhas, é com amor ao nosso povo. A medalha é muito importante para pôr no peito as pessoas importantes, e se alguém é importante é o nosso povo, os nossos imigrantes, que não dava isto e encontravam aquilo. E nós hoje não nos podemos calar com aquilo que está a acontecer. Jovens, muitos doutores, muitos sábios, e eu ouço, mesmo dentro da minha própria família, coisas angustiantes, de gente que foram preparados para ser doutores, falha e pronto. Nós nunca fomos assim. E eu olho para aquela medalha que me deram com uma certa distância. E mesmo nas nossas comunidades há alguns que se julgam que são uma sumidade, e aquilo que estão a fazer é só mal. Porque não estão a afastar da própria comunidade. Santa Catarina, esta é de Alexandria, também há Santa Catarina de Sena, etc. Mas hoje é a Santa Catarina de Sena, a padroeira dos estudantes e dos filósofos e daqueles que estudam, que saiba, que nos ajude a encontrar o caminho da nossa felicidade e dos valores mais importantes da nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus a graça de aprofundar a compreensão das suas palavras no Evangelho deste dia, como mensagem de esperança na vitória do bem sobre o mal, dizendo: vinde Jesus e salvai-nos. Vinde Jesus e salvai-nos. Pela Igreja Santa fundada por Jesus, para que o Espírito Santo a confirme na unidade e ela seja sinal de esperança para o mundo, oremos. Vinde Jesus e salvai-nos. Pelos fiéis que oram a Deus e o invocam, para que, em todo o tempo, Ele os defenda e os livre das mãos dos que os perseguem, oremos. Vinde Jesus e salvai-nos. Pelo povo liberto e salvo por Jesus,
para que o testemunho da sua fé seja tão firme, que leve aqueles que o odeiam, os cristãos, a admirá-los. Oremos. Pelos que vivem angustiados e em sobressalto, por tantas visões catastróficas do mundo, para que as palavras de Jesus lhe deem paz, oremos. Pelos nossos irmãos, parentes e amigos falecidos, que ouviram o Filho de Deus e o amaram, para que ele lhes dê parte do seu reino, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor o teu irmão neste sacrifício, para a honra e a glória do seu nome, para nós bem da salvação da Igreja. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Fernando Bulhões Silva, Joaquim Fernando Silva, almas do purgatório, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles cujos nomes colocamos sobre o altar neste mês de novembro, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confianças vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O poder de Deus que tirai o pecado do mundo, tem-nos dado a nós. O poder de Deus que tirai o pecado do mundo, tem-nos dado a nós. O poder de Deus que tirai o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e ela será salva.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos ter a adoração do Santíssimo Sacramento e vamos até que houver gente, até agora no meio-dia. Na semana passada houve sempre gente, mesmo à tarde começou a vir gente e tivemos sempre a adoração do Santíssimo Sacramento. Eu também terei as câmaras ligadas para quem está em casa me acompanhar, portanto podeis rezar o terço, podeis fazer a oração e que as pessoas em casa acompanham e à noite temos outra vez a Eucaristia, expomos outra vez, portanto eu retirarei quando a última pessoa se for embora e depois à tarde temos a Eucaristia, depois a adoração do Santíssimo Sacramento e por volta das 8 horas vamos ter uma pequena reflexão como fizeram na semana passada os jovens e vão fazer hoje outra vez e depois rezamos o terço como costumamos rezar e a bênção do Santíssimo no final. Então vamos ficar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Uma pequena reflexão sobre a forma de adorar o Santíssimo Sacramento. A adoração do Santíssimo Sacramento é algo muito pessoal. E o primeiro sinal, a primeira atitude é invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino na unidade. Invocando o Espírito Santo. Primeiramente invoquemos o Divino Espírito Santo sobre todo o nosso ser, para se tornar a cada dia e a cada hora um verdadeiro adorador. E nesta hora, diante do Santíssimo Sacramento, invoquemos o Espírito Santo para que nos ilumine e nos torne verdadeiramente adoradores. Oremos. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortalecei-me, aconselhai-me, dizei-me o que eu devo fazer, dai-me as vossas ordens, eu prometo submeter-se a tudo o que desejardes de mim e aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça.
Fazei-me conhecer somente a vossa vontade. Amém. O que diz a Igreja sobre a adoração do Santíssimo Sacramento no Catecismo? Nos números 2096 e 2097 do Catecismo da Igreja Católica. Adorar a Deus é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada de cada um de nós, que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é, como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Diz o Catecismo da Igreja Católica nos números de 2096 e 2097. Desta forma, cada vez que estivermos perante o Santíssimo, esteja Ele exposto ou no sacrário, devemos-nos colocar numa atitude de despojamento e professarmos a fé na sua presença, no pão e no vinho, que para nós são corpo e sangue de Cristo. O despojamento de Santa Catarina de Alexandria, que andava muito preocupada com a sua sabedoria e com a sua beleza, e descobriu que aquilo que interessa a Deus é o nosso íntimo, a nossa verdade interior. E por isso, quando descobriu isso, não vacilou e não guardou nada para si e foi mártir tão jovem. Como adorar? Como nos colocarmos diante do Divino Sacramento? Podemos fazê-lo com estas palavras ou de outra forma espontânea. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. E nunca esqueçamos que esta oração foi ensinada pelo anjo em Fátima aos pastorinhos, a prepará-los para receberem a primeira comunhão. Francisco e Jacinta receberam a primeira comunhão da mão do anjo, e ele preparou-os com esta oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Muitas vezes colocamos-nos diante de Jesus presente na Eucaristia e envolvidos com os nossos problemas e tribulações, não aproveitamos esses momentos preciosos diante de Deus vivo. Inicia a sua oração com uma postura de respeito, se possível, de joelhos, procurando ouvir Jesus dizendo: não é preciso, meu filho, saber muito para me agradar, basta-me amar fervorosamente. Fala-me, pois, de uma coisa simples, assim como falarias com o mais íntimo dos amigos. O Senhor diz na adoração do Santíssimo Sacramento que não é preciso pensarmos que somos muito sábios. Temos muitas formaturas e cursos universitários. Basta colocarmos com verdade diante de Jesus. Falar da nossa falta de fé, da nossa pequenez, do nosso não saber rezar, mas falarmos a Jesus como um amigo. E então coloquemos diante de Jesus os nossos pedidos. E Jesus pergunta-nos: tens algum pedido a fazer em relação a alguém da tua família, filhos, netos, irmãos, irmãs? O Senhor quer saber o seu nome. O Senhor ensinou-nos no Evangelho
a pedir muito, sempre pedi muito. Pede muito, não receies em pedir. Fala-me das necessidades das pessoas com quem convives. Precisas de alguma graça para a tua vida? Diz-me abertamente o que precisas. Pede-me que eu vá ao teu encontro em teu auxílio. Não te envergonhes. Há muitos justos e muitos santos no céu que tinham exatamente os mesmos defeitos que tu, mas pediram com humildade e pouco a pouco se viram livres deles. Que necessitas hoje? O que posso fazer por ti? Tens algum pedido de proteção a Deus? Revista-se da armadura e da proteção de Deus para expulsar todo o mal. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demónio. Pois que não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Procuremos a armadura de Deus para que possamos resistir aos dias maus, a mantermos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Procuremos a presença do Senhor nas nossas vidas.